Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e aqui no Descomplicando a Saúde da Mulher a gente traz assuntos relacionados a esse tema de forma descomplicada, holística e educativa. Lembrando sempre que não substitui uma consulta médica, então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, tem que procurar um especialista. Isso mesmo, Aline. E no Descomplicando a Saúde da Mulher de hoje, nós vamos trazer uma queixa. A paciente está referindo que a areola está descamando, o mamilo está descamando. Isso é normal? Devo me preocupar? O que está acontecendo? Olha, ótima pergunta, né? E é uma queixa bem comum. Muito comum. E que na maioria das vezes a resposta é muito simples, né? A paciente não está hidratando adequadamente a mama, ou está tomando banho muito quente, ou trocou algum produto ali de higiene, então um sabonete, um creme de corpo, o material que lava as roupas, e está tendo uma reação alérgica e irritativa local. Então, na maioria das vezes, a gente tem uma resposta muito simples. E às vezes a gente tem uma resposta meio dermatológica, né, Vilmar? Que seriam os eczemas. O que Sim, são os não. eczemas Então, o mesmo? eczema nada mais é do que um processo inflamatório, atópico, alérgico, onde a paciente vai apresentar uma descamação, e essa descamação é principalmente da areola, muitas vezes bilateral, quando a Aline falou, mudou o produto, mudou o sutiã, parou de usar sutiã, está usando camiseta sintética ou um top sintético, muitas vezes é bilateral, daí você sabe, isso é um eczema. Não? E o tratamento do eczema, você vai usar produtos específicos sobre aquela área e vai melhorar. Não, Aline? E é importante lembrar que ele vem com uma coceira, vem um prurido, um Sim. incômodo Muitas vezes, se local. for muito intenso, até sai um pouco de secreção. Não? Exato. E assim, é só uma coincidência que aconteceu que está causando na mama, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo esse eczema. Então, às vezes tem em outras regiões e na mama também, ou às vezes é só restrito na mama. Daí, Mas é isso que eu ia é, falar. Aí tem situações que a gente tem que ficar um pouco tem. mais de olho, E que são o quê, eu vou Vilmar? fazer a situação um pouco mais complicada. Daí essa Isso. paciente passou com a Aline achou que era uma dermatite atópica, um Uhum. eczema, Exato. orientou, a paciente voltou com a Aline de novo. Falou, doutora, não melhorou. Não melhorou. Daí eu falei assim, pô, vamos tentar uma pomadinha ali, um corticoide, alguma coisa para tentar melhorar essa reação inflamatória, né? Você tentou mudar todos os seus hábitos, os seus produtos, não resolveu. A gente pode ter a tentativa também do tratamento tópico com corticoides na região ali da areola para ver se melhora essa descamação e esses sintomas. Mas, Vilmar, ela voltou e não está melhorando. Na verdade, parece que está piorando. Puxa vida, então aí eu vou ficar preocupado. Principalmente, Aline, se for unilateral. Uhum, Se for exatamente. unilateral, eu vou ficar extremamente preocupado. Porque se for bilateral, pode ser que seja um processo realmente atópico, pode ser até uma doença dermatológica como uma psoríase, que pegando os dois complexos areopapilares, mas unilateral, sem melhora com corticoide, eu tenho que me preocupar e tenho que pensar em câncer de mama. Porque, infelizmente, existe um câncer que começa pela areola, começa pelo mamilo e começa a descamar, ficar vermelho. Nós temos até uma imagem para mostrar para vocês. Olha lá, Aline. E esse já é uma imagem já mais avançada, né? Então, assim, você vê que já não tem nem o mamilo e a areola também, o tecido habitual da areola também já não está mais presente, está ulcerado. Isso. Então, essa é a evolução natural da doença de Paget, que na realidade é um carcinoma mamário in situ que começa pela papila. Então, essa paciente vai relatar o que para nós? Doutor, começou no meu mamilo. Pegou o meu mamilo começou a ficar todo vermelho, começou a fazer umas ulcerazinhas, uns buraquinhos no meu mamilo e começou a ir para a areola. Essa é a história clássica do carcinoma intraductal ou doença de Paget que destrói o complexo areopapilar. Muitas vezes essa paciente vai passar com um colega que não é especialista, vai ficar passando o corticoide, às vezes até por via oral, e não vai ter melhora. Não está errado descrever o corticoide no começo, porque muitas vezes é apenas um eczema, e Na vai maioria responder. das vezes, Maioria né? das vezes. Só Exatamente. que em 1% dos cânceres mamários vai se apresentar desta forma, começando pelo mamilo, evoluindo para a areola.
Nós que estamos muito acostumados com câncer de mama, nós vamos fazer o diagnóstico quase que de imediato se ela contar essa história para nós. E vamos pedir o quê? Vamos pedir uma biópsia, que pode ser uma citologia, fazer uma citologia, fazer um descamamento desse epitélio e fazer uma leitura dessas células, ou mesmo uma biópsia. Outra coisa que é muito importante, que a gente nunca vai deixar de fazer, nós vamos pedir uma mamografia para essa paciente e muitas vezes até uma ressonância para essa paciente. Porque na mamografia ela pode apresentar o quê? O que nós chamamos de microcalcificações mamárias, que vão ser depósitos de cálcio dentro dos ductos. Porque esse tumor, ele surgiu dentro do ducto mamário, em um dos ductos mamários, e subiu em direção, ele tem um tropismo pelo mamilo, foi em direção ao mamilo. Essas calcificações, junto com esse achado, essas microcalcificações, junto com esse achado, é típico de um carcinoma intraductal, doença de Paget. E, muitas vezes, ali, nós já encontramos até um nódulo adjacente, não? E isso que eu ia falar. Às vezes, só quando a paciente chega no seu consultório, você não pode deixar de examinar essa mama, porque às vezes só no exame você já palpa alguma região mais endurecida, um possível nódulo, alguma lesão mais suspeita. Você perde alguns parâmetros ali da areola, então é importante você fazer esse exame físico, porque também já vai guiar aí seus exames complementares, para quando a gente tiver o resultado, também guiar um anátomo patológico, uma biópsia, ou até mesmo fazer esse raspado aí da região da areola. Porque 50% das pacientes vão apresentar nódulo adjacente. Então, se elas têm um nódulo adjacente, nós vamos fazer a biópsia do nódulo. Exatamente. Não vamos fazer um raspado ou uma biópsia de mamilo. Mas tem 50% das pacientes que não vão ter nódulo. Podem ter até microcalcificações, mas essa paciente, como não tem nódulo, vamos fazer uma biópsia da papila e pegando até um pouquinho de ducto, para poder fechar o diagnóstico com certeza. Daí, fechou o diagnóstico, é doença de Paget. Qual que é o tratamento? Bom, o tratamento, claro, né? Veio doença de Paget junto com o câncer de mama, a gente vai ver qual é o tipo de câncer de mama. Então, a gente já trouxe bastante também aqui no canal sobre câncer de mama, que ele tem nome e sobrenome. Então, a gente vai ver o nome, o sobrenome, a gente vai ter que classificar esse câncer de mama, se ele tá só na mama, se tem alguma lesão fora da região da mama, que é o estadiamento, para a gente, baseado nisso, programar essa terapêutica da paciente. Então, a gente vai depois fazer um segmento habitual conforme as outras pacientes com diagnóstico de câncer de mama. Perfeito. E, como nós sabemos, de forma geral, a gente sempre tenta fazer a cirurgia mais conservadora possível e sempre, quando a paciente tem um câncer de mama, a gente quer preservar a areola de papila. Mas, neste caso, não tem como. Não tem como. Então, é a única situação que você não tem como preservar complexo areopapilar. A doença de Paget ou tumor grudado na areola e na papila, que é exatamente este caso. Então, essa paciente vai, infelizmente, nós vamos sacrificar o complexo areopapilar dela, vamos fazer uma setorectomia central, tratando essa paciente do câncer de mama. Mas é tratável e é curável. Por quê? Porque, de forma geral, é uma doença in situ. Então, se você está com a areola descamando, ou principalmente percebeu que começou pelo mamilo, não perca tempo. Procure um médico. Vá no dermatologista se for bilateral. Mas se for unilateral, eu já te aconselho ir direto ao mastologista. Porque ele vai ter uma visão muito mais crítica do processo, vai fazer um diagnóstico muito mais precoce e você, na maioria das vezes, você, posso dizer até acima de 95% dos casos, você vai estar curada deste câncer de mama. Seria isso, Aline? Eu acho que é isso, excelente. Acho que a gente pode ir para os nossos, então, três pontos chaves. Então, agora falando um pouquinho sobre os 3 pontos chaves dessa aula. A região do mamilo ou da areola descamando normalmente tem respostas muito simples, então não é para a gente causar um alarmismo aí em todas as mulheres que tiverem essas condições. 2. Se porventura isso se perpetuar e vier com algum outro sintoma associado, coceira, edema local, deve-se fazer uma avaliação dermatológica, porque existem muitas causas que
dermatológicas que justificam esse diagnóstico. Mais 3, se mesmo com acompanhamento do dermatologista você mantiver esse sintoma, especialmente se começou pelo mamilo a descamação e está começando a ter uma ulceração, tem que se pensar no diagnóstico de doença de Paget, fazer esse diagnóstico diferencial e ser avaliado por um mastologista. Certo? Ótimo, Aline. Perfeito. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acha que vão gostar. Dê o like, que ajuda bastante aqui o nosso canal. Ativa o sininho para você receber os nossos vídeos toda vez que a gente postar. E não esqueça de fazer os comentários. Os comentários são extremamente importantes para nós, porque nos orienta em relação se o vídeo está bom ou se o vídeo está ruim. Nós vamos responder as suas perguntas e vamos ter ideias para próximos vídeos. Exatamente. A gente se vê no próximo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.